O clima nos bastidores do Corinthians está cada vez mais pesado e a situação ganhou um novo capítulo com a movimentação do Ministério Público. O órgão pediu à Justiça que 3 ex-presidentes do clube sejam afastados temporariamente dos conselhos deliberativos e também do Conselho de Orientação, justamente para que não tenham influência direta durante as investigações que estão em andamento. Estamos falando de André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. O pedido foi encaminhado no dia 21 de agosto ao Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, e embora ainda não exista uma decisão oficial, o movimento já repercutiu bastante dentro e fora do Parque São Jorge. Segundo a solicitação, a ideia é que esse trio fique afastado até que se conclua a apuração sobre o uso de cartão corporativo do Corinthians entre os anos de 2018 e 2025, além de possíveis irregularidades na prestação de contas durante a gestão de Duílio. As acusações que circulam não são leves, falam em apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e até associação criminosa. O clima de tensão é inevitável, porque estamos falando de figuras que marcaram o clube, cada uma à sua maneira, e que agora se veem no meio de um turbilhão jurídico e político. No caso de André Sanches, por exemplo, as investigações apontam o uso de cartão corporativo que ultrapassaria R$ 9.000. Já Augusto Melo teria sido indiciado em processos ainda mais pesados, com acusações aceitas pela própria Justiça, que agora serão analisadas com profundidade. A defesa de André correu para soltar uma nota oficial, enfatizando que a trajetória dele à frente do Corinthians sempre foi pautada pela legalidade e pelo compromisso institucional, ressaltando ainda que o pedido de afastamento não significa condenação, mas apenas uma medida processual para garantir transparência. Ele afirmou confiar plenamente na Justiça e prometeu colaborar em tudo o que for necessário. Enquanto isso, Augusto Melo também divulgou um posicionamento, tentando reforçar sua imagem de dirigente transparente. A defesa destacou que ele jamais teria feito uso de cartão corporativo e que não enxerga o pedido do Ministério Público como algo preocupante. Pelo contrário, disse que recebe a medida com tranquilidade, porque acredita que a investigação só vai reforçar a idoneidade de sua gestão. O problema é que essa nota caiu como uma bomba entre os torcedores, já que no mesmo período o Corinthians foi acusado de ter feito negócios obscuros, como a venda de percentuais de jovens promissores sem transparência alguma. O caso mais citado é o de Robert Renan, que teve 20% dos seus direitos vendidos de maneira quase silenciosa, sem consulta ao conselho e sem comunicado oficial. O mesmo já havia acontecido com Pedro, outra joia da base, cujo percentual também foi negociado em condições nada vantajosas para o clube. Essas situações fizeram a torcida questionar fortemente o discurso de transparência. Afinal, não adianta publicar uma nota se, na prática, os negócios continuam sendo fechados na calada da noite, sem comunicação adequada com os órgãos internos do Corinthians e sem prestar contas à torcida, que é a verdadeira dona do clube. A revolta aumenta ainda mais quando os números são colocados na mesa, porque a perda financeira nessas negociações passa facilmente da casa dos R$ 100 milhões. É muito dinheiro envolvido, e em tempos de crise, cada detalhe precisa ser analisado com lupa. No meio desse cenário já conturbado, outro episódio movimentou a semana. A Roma, da Itália, apresentou uma proposta milionária para tirar Yuri Alberto do Corinthians. O clube italiano ofereceu 28 milhões de euros, com gatilhos que poderiam elevar a transação para 30 milhões de euros. Se a gente fizer a conversão, estamos falando de aproximadamente 191 milhões de reais. Como o Corinthians detém 50% dos direitos econômicos do jogador, a fatia que entraria nos cofres do clube seria de cerca de 95 milhões de reais. Um valor gigantesco, que poderia aliviar as finanças e até ajudar a quitar parte das dívidas mais urgentes, como o transfer ban e compromissos com clubes estrangeiros. Mesmo assim, a proposta foi recusada. O Corinthians sequer abriu negociação, e isso gerou uma série de debates. A justificativa é que o clube não pode contratar reforços no momento e não pode se dar ao luxo de perder o principal atacante do elenco. Além disso, houve a promessa de que no final do ano as portas podem ser abertas para avaliar novas ofertas. Essa decisão dividiu opiniões. Por um lado, faz sentido segurar o jogador, porque a temporada está em andamento e perder um centroavante agora poderia ser um desastre esportivo.
Por outro, é impossível ignorar o tamanho da quantia rejeitada, ainda mais considerando a grave crise financeira do Corinthians. Outro detalhe curioso é que Yuri Alberto sempre deixou claro que sonha em jogar na Europa. Embora nunca vá admitir publicamente para não se queimar com a torcida, é evidente que uma oportunidade como essa seria vista por ele como um passo importante na carreira. O Corinthians precisou sentar com o atleta para explicar a decisão e tentar amenizar qualquer frustração. O discurso é de que, neste momento, o clube precisa dele, mas que no futuro a história pode ser diferente. A recusa também abre espaço para uma análise mais ampla sobre os negócios do Corinthians nos últimos anos. A negociação que trouxe Yuri Alberto, por exemplo, é vista por muitos como um mau negócio. O clube abriu mão de vários jogadores promissores, como Mantuan, Ivan, Duqueiroz e até uma parte de Pedro, em troca de apenas 50% dos direitos do atacante. Essa equação é considerada desvantajosa, porque o Corinthians assumiu riscos enormes e reduziu drasticamente sua possibilidade de lucrar em uma venda futura. Se o valor de mercado de Yuri não crescer, dificilmente o clube conseguirá recuperar o que perdeu. E não é só isso. O problema é estrutural. O Corinthians há muito tempo não consegue manter uma política clara de valorização de jovens. Sempre que surge um talento, logo aparece uma venda mal explicada, um percentual perdido, um negócio que favorece mais o outro lado do que o próprio timão. Isso mina a confiança da torcida, que já não aguenta mais ouvir discursos sobre responsabilidade e transparência enquanto o clube continua repetindo velhos erros. Dentro de campo, a situação também não ajuda. O empate em 1-1 contra o Palmeiras na Neoquímica Arena mostrou novamente as dificuldades da equipe em apresentar um jogo ofensivo consistente. O time ficou travado no meio-campo e contou com uma atuação abaixo do esperado de um de seus atacantes mais aguardados, que ainda busca recuperar ritmo depois de uma lesão. O técnico Dorival Júnior tentou justificar, dizendo que o jogador precisa de sequência, que é natural sentir a falta de ritmo e que não existe motivo para alarme. Mesmo assim, fica evidente que o Corinthians está longe de apresentar o futebol que a torcida espera, e os resultados acabam ficando no limite entre o aceitável e o preocupante. Essa combinação de problemas dentro e fora de campo deixa o torcedor cada vez mais impaciente. É processo judicial de um lado, crise financeira do outro, recusas de propostas milionárias, notas oficiais que falam em transparência e negócios fechados sem consulta ou explicação. A sensação é de que o Corinthians vive um loop interminável de problemas administrativos, onde sempre sobra para a torcida carregar a frustração. O torcedor corintiano já não sabe se olha para dentro de campo ou para fora dele, porque as duas frentes estão cheias de problemas e incertezas. A cada semana surge uma nova notícia que mexe com os ânimos da Fiel, e não dá nem tempo de respirar. Se não é uma denúncia do Ministério Público sobre gestões passadas, é uma proposta milionária recusada, é a revelação de mais uma venda mal explicada de jogador da base, ou é a constatação de que o time, dentro das quatro linhas, ainda não engrenou de verdade. E isso vai formando uma bola de neve, porque uma crise alimenta a outra. A crise política contamina a confiança em quem está comandando, a crise financeira limita as possibilidades de investimento, e a crise técnica faz a torcida perder a paciência no estádio e nas redes sociais. A grande questão é que quando o Ministério Público aponta para ex-presidentes como André Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves, a ferida não é apenas jurídica, é institucional. O Corinthians deveria ser exemplo de gestão, afinal é um dos clubes mais populares do país, mas se vê cada vez mais em manchetes de tribunal. A desconfiança sobre o uso de cartões corporativos, por exemplo, pode parecer pequeno em termos de números, mas simbolicamente é gigante. Estamos falando de dirigentes que tinham a missão de proteger as finanças do clube e que agora são investigados por uso questionável desses recursos. Isso coloca em xeque não apenas eles, mas todo o modelo de administração que o Corinthians vem adotando há décadas. E o torcedor já cansou de ouvir que tudo é apenas medida processual. O discurso oficial pode até dizer que não existe julgamento antecipado, que todos terão a chance de se defender, mas a torcida vive a realidade do presente. O presente é ver o clube atolado em dívidas, refém de maus negócios e com pouca perspectiva de sair do buraco em curto prazo.
Quando a diretoria diz que recusou 95 milhões de reais por Yuri Alberto porque não pode contratar outro centroavante, a torcida até entende a parte esportiva, mas não aceita que a justificativa venha embalada em um pacote de transparência que não corresponde ao histórico recente. O Corinthians precisa de credibilidade, mas como recuperar isso se a cada dia surge mais uma notícia mostrando que houve falhas graves em negociações recentes? E é inevitável falar do caso de Robert Renan e Pedro. Essas duas situações ilustram bem como a base alvinegra é tratada. O Corinthians perdeu percentuais enormes de jogadores com potencial de valer centenas de milhões, mas a venda foi feita em condições pouco vantajosas, sem comunicação adequada e sem retorno imediato que aliviasse as finanças. Isso corrói a imagem de qualquer gestão, porque a torcida sabe o peso da base do timão. O Corinthians sempre revelou talentos, e o que se espera é que esses talentos ajudem dentro de campo ou gerem recursos em grandes vendas. Quando isso não acontece, a revolta é automática. No caso de Yuri Alberto, a situação ainda é mais delicada. O Corinthians abriu mão de vários atletas em troca de apenas metade dos direitos do centroavante. E mesmo que Yuri seja um jogador importante e entregue gols em momentos decisivos, a equação financeira é quase impossível de justificar. Para recuperar o valor investido, o Corinthians teria que vendê-lo por uma quantia altíssima, mas o mercado não enxerga esse potencial. O torcedor percebe isso e sente que o clube está refém de uma negociação mal feita, que vai travar qualquer tentativa de equilibrar as contas. Quando surge uma proposta de 30 milhões de euros e ela é recusada, a sensação é de que a chance de recuperar parte do prejuízo se perdeu. Mas não é apenas sobre dinheiro. É também sobre estratégia esportiva. O Corinthians precisa decidir o que quer ser. Se o objetivo é apostar em jovens, então não faz sentido vender percentuais por migalhas. Se o objetivo é montar um elenco forte, então não faz sentido abrir mão de peças promissoras em negociações desvantajosas. A incoerência das últimas gestões faz com que a torcida não saiba em quem confiar. Hoje se fala em segurar Yuri para ter força em campo, mas amanhã o mesmo jogador pode ser vendido às pressas por um valor menor, simplesmente porque a pressão financeira se tornou insustentável. E o campo segue refletindo toda essa confusão. O empate contra o Palmeiras mostrou que o Corinthians ainda tem dificuldades enormes para propor jogo. Dorival Júnior tenta encontrar soluções, mas não consegue esconder as limitações do elenco. A entrada de Kaique, a saída do atacante que voltava de lesão, tudo isso foi explicado como uma decisão técnica, mas no fundo mostra que a engrenagem não roda como deveria. O Corinthians não consegue manter intensidade durante 90 minutos, não consegue criar de forma consistente e depende muito de lampejos individuais. Para um clube que tem a grandeza do Timão, isso é frustrante. A torcida sabe que rivalidade contra o Palmeiras é jogo à parte, mas não adianta se apegar apenas ao peso do clássico. O Corinthians precisa pensar grande, precisa brigar por títulos e não apenas por resultados pontuais. Enquanto isso, as entrevistas pós-jogo ficam repetitivas, sempre com o discurso de que falta ritmo, de que o desgaste atrapalha, de que é preciso dar tempo ao jogador. A verdade é que o torcedor cansou desse tipo de justificativa. O torcedor quer ver evolução em campo, quer ver planejamento fora dele e quer sentir orgulho do clube que acompanha de perto. Outro detalhe que não pode passar batido é a questão da vitrine. O Corinthians insiste em se colocar como vitrine para jogadores, mas quando se analisa os contratos, percebe-se que a fatia que o clube detém é pequena demais. É o caso de Yuri Alberto, mas também de outros atletas. A lógica de ser vitrine só faz sentido quando o clube é dono de boa parte dos direitos, porque aí sim existe retorno financeiro futuro. Quando o Corinthians fica com metade ou até menos, a vitrine serve mais para os parceiros e investidores do que para o próprio clube. Isso gera a sensação de que o Corinthians é usado como trampolim, enquanto a torcida fica sem os frutos que deveria colher. E essa é a raiz da insatisfação. O corintiano percebe que existe uma distância enorme entre o que é dito e o que é feito. As notas oficiais falam em transparência, em responsabilidade, em zelo pelo patrimônio, mas a prática mostra percentuais de jogadores vendidos sem consulta, dívidas que se acumulam, recusas de propostas que poderiam aliviar a crise, e uma política de contratações cada vez mais restrita.
O resultado é um clube que patina, que não consegue dar um passo firme em nenhuma direção. O mais triste é que tudo isso acontece justamente em um período em que o Corinthians poderia estar em outro patamar. A torcida continua sendo apaixonada, o estádio é cheio, a marca é poderosa, mas a administração não consegue transformar isso em força. E cada vez que surge uma nova investigação, como essa do Ministério Público, o peso aumenta. O Corinthians não precisa apenas de bons jogadores ou de um técnico competente. O Corinthians precisa urgentemente de credibilidade. Precisa mostrar que pode ser grande dentro e fora de campo. Sem isso, qualquer vitória vira apenas um alívio momentâneo e qualquer derrota vira gatilho para mais desconfiança. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Palmeiras vive um momento de intensa turbulência nos bastidores do futebol brasileiro, e a recente transferência de Rafael Veiga para o Corinthians trouxe à tona emoções fortes, especulações e um verdadeiro burburinho entre torcedores, comentaristas e o próprio mundo do futebol corporativo. A saída de Veiga, que há anos vinha sendo uma peça central na equipe palmeirense, não apenas altera a dinâmica tática do time, mas também mexe profundamente com a relação entre dirigentes, atletas e a torcida apaixonada. Leila Pereira, presidente do clube, não conseguiu conter o desabafo diante da imprensa, e suas palavras repercutiram de maneira imediata e impactante: "Que seja feliz no Corinthians." A frase, carregada de sentimentos conflitantes, despertou interpretações diversas, indo desde uma demonstração de respeito pelo jogador até uma crítica velada à situação que culminou na negociação. Nos corredores do Allianz Parque, especula-se que a decisão de liberar Veiga envolveu negociações intensas, pressões externas e uma tentativa de equilibrar finanças, algo que seria natural no futebol moderno, mas que ainda provoca estranheza em torcedores acostumados a ver ídolos se manterem por longos períodos. A transferência de um craque como Veiga para um rival direto, portanto, não é apenas um movimento estratégico, é um fenômeno social que coloca em xeque vínculos emocionais, expectativas e a própria identidade que o Palmeiras construiu ao longo dos últimos anos no cenário nacional e internacional. O impacto da saída de Rafael Veiga no elenco do Palmeiras não se limita apenas ao campo de jogo, mas reverbera em todas as camadas do clube, desde a comissão técnica até o planejamento estratégico para as próximas temporadas. Nos treinos, a ausência do meia é sentida tanto pela qualidade técnica quanto pela presença motivadora que ele exercia sobre companheiros mais jovens e veteranos, criando uma espécie de elo emocional difícil de substituir. Analistas esportivos têm apontado que, embora o Palmeiras conte com atletas talentosos e promissores, a saída de Veiga abre lacunas táticas, especialmente no ataque e na criação de jogadas que dependiam de sua visão de jogo apurada e precisão nos passes. Entre os torcedores, o burburinho toma proporções quase de novela, com debates acalorados nas redes sociais e em rodas de conversa sobre as razões que levaram a diretoria a aceitar a proposta do Corinthians. Algumas fontes próximas ao clube sugerem que houve divergências internas quanto à valorização de Veiga e à necessidade de ajustes financeiros que justificassem a negociação. Além disso, comenta-se que a própria postura do jogador em negociações contratuais e a vontade de explorar novos desafios podem ter acelerado o processo, criando um cenário onde a decisão se torna mais complexa e controversa do que parece à primeira vista, refletindo a tensão constante entre paixão, estratégia e mercado no futebol contemporâneo. A reação da torcida palmeirense à transferência de Rafael Veiga para o Corinthians é um capítulo à parte, demonstrando a intensidade com que os sentimentos de amor e rivalidade se misturam no futebol brasileiro. Nos últimos dias, a internet foi tomada por manifestações de frustração, incredulidade e até ironia, com torcedores discutindo a possibilidade de que Leila Pereira tenha adotado uma postura de diplomacia forçada ao desejar felicidade ao jogador no rival. O burburinho não se limita às redes sociais, emissoras de rádio, canais esportivos e podcasts especializados dedicaram horas à análise das consequências desse movimento, debatendo não apenas o impacto imediato no time, mas também as implicações para o planejamento de contratações e para a relação com patrocinadores. Dentro do próprio clube, comenta-se que a saída de Veiga gerou reuniões emergenciais entre diretoria e comissão técnica, buscando alternativas para não comprometer o desempenho nas competições nacionais e internacionais, ao mesmo tempo em que se tentava preservar a imagem institucional diante da torcida.
Especialistas em comportamento esportivo sugerem que a saída de um ídolo para um adversário direto tende a provocar sentimentos ambíguos, onde a admiração pelo talento se mistura à sensação de traição, criando um ambiente propício a rumores, especulações e uma narrativa que dificilmente será esquecida. Assim, o que poderia ser apenas uma negociação de mercado transforma-se em um verdadeiro fenômeno midiático, capaz de mobilizar torcedores, jornalistas e analistas em torno de um tema único, mas carregado de complexidade emocional e simbólica, reforçando a dimensão social e cultural do futebol no Brasil. No cenário tático, a saída de Rafael Veiga representa um desafio estratégico enorme para o Palmeiras, que precisa readequar suas linhas de ataque e meio-campo para compensar a ausência de um jogador que exercia papel central na criação de jogadas e na finalização. Treinadores e analistas internos têm debatido alternativas, avaliando possíveis substitutos e alterações no esquema de jogo que possam minimizar a perda de talento e experiência. Há especulações de que o clube pode buscar reforços no mercado nacional e internacional, embora o timing da contratação e a disponibilidade de atletas de alto nível adicionem camadas adicionais de dificuldade à equação. Enquanto isso, nos bastidores, corre o rumor de que Leila Pereira e sua equipe estariam avaliando estratégias para manter a moral do elenco elevada, evitando que a saída de Veiga comprometa o desempenho coletivo em partidas decisivas. A narrativa do burburinho se intensifica à medida que se combinam questões financeiras, táticas e emocionais, criando uma teia complexa de interesses que inclui empresários, patrocinadores e agentes de atletas. Além disso, a movimentação do Corinthians ao contratar Veiga é interpretada como um golpe estratégico que fortalece o rival direto, aumentando a pressão sobre a diretoria palmeirense e acirrando ainda mais a rivalidade histórica entre os clubes. Tudo isso transforma uma simples transferência em um caso emblemático que transcende os limites do futebol, tornando-se pauta constante para debates acalorados, especulações de bastidores e narrativas apaixonadas. Características centrais do que muitos chamam de o espetáculo do futebol brasileiro contemporâneo. A dimensão simbólica da saída de Rafael Veiga é outro fator que não pode ser ignorado, pois envolve elementos que vão além do campo, atingindo a identidade emocional dos torcedores e a imagem institucional do Palmeiras. Leila Pereira, ao declarar que deseja felicidade ao jogador no rival, acabou alimentando discussões sobre lealdade, profissionalismo e paixão, gerando interpretações divergentes sobre suas intenções e seu papel como líder do clube. O burburinho gerado por essa situação não se limita à repercussão nas redes sociais, mas ecoa nos programas esportivos, nos encontros de torcedores e até em fóruns internacionais de futebol, onde especialistas analisam o impacto de decisões corporativas sobre a cultura e a moral de clubes de elite. Alguns afirmam que a postura de Pereira pode ser vista como um gesto de nobreza, enquanto outros sugerem que se trata de uma tentativa de minimizar críticas, evidenciando a tensão entre imagem pública e decisões estratégicas internas. Ao mesmo tempo, a transferência provoca reflexões sobre como o futebol moderno equilibra o talento individual, a valorização financeira e a manutenção de uma base sólida para competições futuras. Com o Palmeiras enfrentando desafios tanto dentro quanto fora de campo, a saída de Veiga se torna um catalisador de debates, especulações e rumores que provavelmente continuarão a ecoar por semanas, mantendo torcedores, jornalistas e especialistas em constante expectativa sobre os próximos capítulos desta novela esportiva que mistura rivalidade, paixão e estratégia em doses igualmente intensas, reafirmando a força cultural e social do futebol no Brasil e sua capacidade de mobilizar emoções de maneira única e irrepetível. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!